queridíssimo aqui. O nome dele é Renato Pomada, aquele cara que está vindo ali atrás. Podem olhar, todo mundo, olha, todo mundo. Luz na passarela, que lá vem ele. Oh, aleluia. Sobe no mortal. Sim, né? Já falei, é bem pouquinho, nem tem nada para falar. Falei já. Amém? Hoje o Pomada vai trazer a palavra pra gente. Tá aqui já. Ufa. Homem de Deus, esse aqui. Vamos orar por ele? Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse dia, pela sua presença, por esse culto. Te agradecer porque o Senhor está aqui com a gente, Pai, e isso é o que nos basta, Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida do Renato, Senhor, diante de Ti, Pai. Quero, Senhor, te agradecer, Senhor, primeiramente, Senhor, por esse amigo, por essa referência, por essa pessoa que ele é, Senhor. Quero, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor possa usar ele, Senhor, da maneira com que o Senhor deseja nessa noite, Pai. Que o Senhor use, Senhor, a boca dele, aquilo que o Senhor tem colocado no coração, Senhor, para nos ministrar, Senhor. Que ele possa ser, Senhor, um canal do Senhor, um porta-voz do Senhor, para anunciar, Senhor, as tuas bênçãos nessa noite, Pai. Que a tua presença esteja com ele todo o tempo e sobre a família dele também, em nome de Jesus. Amém. Vocês escutaram agora? De ranho que eu falei? Não. Só um pouquinho. Aqui, eu tinha deixado. E aí, gente, boa noite. Vocês estão felizes ou não? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz. Hoje, para mim, estar aqui é um presente de Deus. Uma honra, um privilégio. Temor e tremor. Estava lá atrás na hora do louvor e Deus já arrebentou. É por isso que eu falei do ranho, entendeu? Ele estava ranhento lá. E para mim hoje estar aqui realmente é um presente de Deus, né? A Júlia falou, apresentou. Eu sou casado com a Tati, pai da Mariana, do Samuel. Vocês devem... E aí, nego? De boa? Daquele é o Samuel. Pitbull. E para mim realmente hoje é um dia muito especial, né? Porque a gente vai ministrar um pouco da palavra. E assim, vocês estão felizes ou não? Amém. Então, tipo assim, cara, eu vou falando, falo um monte de coisa aqui, às vezes nada a ver, mas eu vou falando e a gente vai trocando ideia, vai ministrando e o Espírito Santo vai ministrando a vida de cada um. Então eu vou falando um monte de coisa e deixa Deus mover, tá? E o que eu tava falando? Pai do Samuel, da Mariana. Para mim é uma honra estar aqui, um presente, um privilégio, né? A hora que o Diego falou, cara, você vai lá? Eu falei, vou. Sério, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, então, fechou. Então vamos. Vamos ou não vamos? Vamos. E é muito massa, cara, porque assim, né? E daí a galera do Guerreiros, balançando a bandeira. Ô, cara, glória a Deus, mano. Pavoraram. Top demais. E deu ali lembrando, né, cara, vou ministrar algumas coisinhas aqui. Tem muito a ver com a ministração que eu vou falar. Aí tava a Manu, né, do Jean ali, pá, a Vale e a minha filha e tal. Cara, são pessoas que a gente viu nascer, né? Pessoas que a gente viu crescer. E hoje a gente tá aqui falando, cara. Pra vocês, pra mim, é uma dos cultos, das ministrações. O Senhor já permitiu a gente ministrar algumas vezes, algumas coisas. Mas para mim hoje é um dos dias que mais está sendo especial para mim. Porque falar, quando a gente vê as pessoas e a galera que nasceu nesse ambiente, e a gente vê que é possível permanecer e continuar e caminhar e ver Deus cuidando,
é muito massa. Amém? Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler uma palavrinha e daí vamos orar. E aí a gente vai embora. Comer um Mac Fleury. Amém? Abre a sua Bíblia em qualquer lugar. Deus ministre você. Josué 1. Disse o Senhor a Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês, como prometi a Moisés. Todo lugar aonde puserem os pés eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que eu prometi a juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar desse livro, mas medita nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito nele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo aonde quer que andares. Pai, essa é a sua palavra, Senhor, nós colocamos ela diante do Senhor, Pai, que o Senhor venha cravar ela em nossos corações, ó Pai, que a gente possa realmente viver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai, como uma geração realmente que foi liberta, conduziu a outra, mas sim entrou na terra prometida que o Senhor tem para nós, ó Pai. Guarda a nossa vida, a nossa mente, ó Pai, tudo aquilo que se relaciona conosco, que a sua presença venha ser a única a manifestar aqui nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Toca a vida de cada um de nós aqui, que o Senhor fale de uma maneira pessoal, particular, que o Senhor entre no mais profundo da nossa alma, encontre realmente um lugar para onde o Senhor vai habitar, aonde o Senhor vai fazer morada, e aonde o Senhor vai tirar tudo aquilo que não veio do Senhor na nossa vida, vai pôr para fora, para que somente a sua voz venha a ser ouvida em nossa mente, Pai, que nesse altar venha realmente ver o Senhor mover através da minha vida, mas que o Senhor encontre a vida de cada um aqui, ó Pai, que o Senhor fale de uma maneira específica, Pai, sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vocês estão felizes ainda ou não? Então vamos lá, aleluia. Eu estou feliz pra caramba. Essa é uma passagem muito conhecida, muitos de nós já conhecem, muitos de nós já ouvimos muitas pregações sobre ela, mas eu quero falar sobre alguns processos, porque Deus chama Josué e começa meio que falar tudo aquilo que ele já tinha falado para Moisés. Mas tem uma palavra ali que chama muito a minha atenção, nesse versículo todos ali que eu li, que é: cuide para que não se desvie dessa palavra, nem um dia, nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre no centro. Essa é o centro da vontade de Deus. E só então você prosperará. Só então, o prosperar não é ficar rico aqui que está falando, mas o prosperar é viver a plenitude dos sonhos de Deus. A gente muito ouve se falar em pecado, né? Tudo é pecado, tudo é demônio, né? Aleluia. Não, aleluia é o contrário, né? Tipo, não aleluia, né? Tudo é, né? Mas uma das palavras mais fáceis de se entender o que é pecado é errar o alvo, é não estar no centro da vontade de Deus. E quando nós pecamos, erramos o alvo, não estamos no centro da vontade de Deus, a gente começa a viver coisas que não foi o que Deus planejou, não foi o que Deus tem para nós, não é aquilo que Deus designou. Por isso que a gente precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, e aí só então o Senhor cumpre aquilo. Só que passa alguns processos, né? Todo mundo sabe a história que Moisés, eles estavam no Egito, né, eram escravos, e de repente eles foram libertos.
Só que de repente eles estavam no meio de um deserto. Então são processos pelos quais a gente vai passando. Quem aqui os pais são crente? Amém. Glória a Deus por isso. Uma geração que veio antes, que foi liberta. Mas como o texto disse ali, Moisés, meu servo, é morto. Cabe a você conduzir esse povo para a terra que eu tenho como herança. Então muitos de nós crescemos num lar cristão, não é o meu caso, mas é o caso de muitos de vocês. Então nossos pais, os pais de vocês foram libertos, vocês cresceram num lugar desse. Mas agora chega a hora de a gente assumir a posição que é nossa, conduzir o povo. Conduzir o povo, muitas vezes é conduzir a nós mesmos. E quando a gente fala que conduzir o outro é muito fácil, mas e quando a gente tem que se conduzir a si mesmo? Nem existe isso, né? E quando a gente precisa realmente obedecer a voz de Deus e sair daquele lugar que nos prendia, que nos travava. Então são processos. E eu queria compartilhar acerca de alguns processos pelos quais essa geração passou. Amém? Vamos lá? Aleluia. A gente fala muito de travessia, né? Que é o que essa história está contando. Travessia de uma época de escravidão, uma época de deserto para herdar aquilo que Deus tem. Só que antes da travessia, Deus ele começa, se a gente for ler lá em Deuteronômio, Lucas. O cara não consegue falar Deuteronômio. Você fala Lucas mesmo. Daí você fala o que está em Deuteronômio, entendeu? Se a gente for lá, quando eles estão para atravessar, eles começam a ler tudo de volta, a lei, para que venha a ser a memória. E Deus começa a dar direções daquilo que o povo tinha que fazer. Então não é simplesmente só ser liberto, passar no deserto e entrar na terra. Porque Deus mandou colocar o pé e vai ser meu, aleluia. Tem os irmãos que tiram o tênis quando vai entrar no carro do outro irmão para ver se pega. Deus me deu? Se lasca, irmão. Vou pegar para mim? Não, nada a ver. O que eu estava falando mesmo? Do Moisés e tal, e do Josué. Então chega nosso tempo de assumir a posição que Deus nos deu. E esse processo, o Senhor vem dando a clareza daquilo que a gente precisa fazer. Processo da travessia. Deus chama Josué, depois daquele texto ali que eu li, Josué 1. Eu vou, irmão da Midianita, é Eduardo, né? Não? Como que é o nome? Davi, igual. Se achar, pode pôr, se não achar, não dá nada. Toca o baile. Os irmãos midianitas são uma bênção, né? Sim! Não, é de Deus ou nem? Davi, né, irmão? Se fosse Eduardo, não achava. Não achava. É que do Eduardo é Deus. É que você é outro ministério, entendeu? O que eu estava falando. Então vamos lá. Então tem o processo. Deus chama, fala, se prepare, santifique, porque daqui 3 dias eu vou fazer grandes coisas na vida de vocês. Então Josué chama a galera, fala, dá umas direções, fala, você vai passar pelo meio do povo, ele manda a galera ir lá para Jericó, eles espiam a terra, né? Josué já sabia disso, porque ele já tinha feito um outro espiamento em outro lugar. Então ele vai, se prepara, Deus dá a direção para ele pegar algumas pedras ali e tal. Josué 3:4. Ele deu as direções. Santifique, porque dentro de 3 dias eu vou fazer. E nesses 3 dias foi 2 lá para Jericó, que é onde eles encontram Raabe, fazem aliança com ela e tudo mais. E daí nesse meio tempo ele manda os sacerdotes, 7 sacerdotes, 7 levitas e tudo mais, peguem as pedras e tal. Só que daí ele tem uma parte que ele fala assim, peguem as pedras, eles pegam as pedras e levam para casa. Levam para casa. Aquelas pedras, mais para frente a gente vai ler, que quando eles passam pelo Jordão, eles erguem como altar, erguem como um memorial. Mas depois a gente vai ver. Então eles levam para casa aquilo ali, e de repente, Josué 4:4, ele dá a direção, 12 tribos e tal. Ele fala acerca de, a arca vai na frente, coisa arada. Putz, coisa arada, pastor, lembra? Nossa, que mancada. Coisa arada. E
a arca vai na frente, vocês deixam uma distância de 2.000 côvados. Aqui é uma outra, esses 2.000 côvados também tem algo relacionado àquilo que a gente está vivendo hoje, porque depois de Jesus, escatologicamente, 2.000 anos se passaram, então esses 2.000 côvados é mais ou menos a época que nós estamos vivendo aqui, mas isso é outra pregação, a gente fala outra hora. Então dá a distância de 2.000 côvados e tal, e eles vão, e eles levantam o altar, e eles santificam o povo e tudo mais. E olha lá, pega as pedras no meio do Jordão para onde a arca estiver, e a arca está lá até hoje. Quando os seus filhos perguntarem, o que é essas pedras? Para que a gente não volte para trás. Então quando a gente olha, vê aquilo que Deus fez, a gente fala, cara, daqui eu posso ir, daqui eu não posso ir. Às vezes a gente precisa lembrar daquilo que não permite a gente retroceder, voltar. Às vezes a gente vem na igreja e a gente pergunta, né? Tá no líder, assim, pergunta pro líder, tá, e tatuagem de Deus? E coisa no ouvido não fone, é brinco. É de Deus. Mas às vezes a gente, nem é essa a pergunta que a gente gostaria de fazer. Às vezes é tipo assim, até onde eu posso ir, bem na beiradinha, continuar pecandinho, e ainda ser da igreja, e ainda ser de Deus, sabe? Tipo assim, só para saber, nem essa é tatuagem, isso não importa. Então são memoriais que a gente precisa falar, cara, isso me afasta de Deus, a gente precisa entender sobre isso. E de repente, eles passam pelo Jordão. E aqui eles passam pelo Jordão. Fala sobre um atravessar, algo que nos separa da época da escravidão, da época que a gente via pessoas movendo na presença de Deus, né? Quando a gente via nossos pais movendo na presença de Deus, nossos líderes movendo na presença de Deus, mas de repente chega a nossa hora de assumir a posição. Então a gente atravessou, agora é com você, como a gente leu lá no começo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então eles atravessam o Jordão. E daí Deus dá uma direção para Josué. Fala, essa geração que nasceu, vocês sabiam que tinha a geração que saiu do Egito, que ficou no deserto, e daí eles murmuraram, e aquela geração que tinha 40 anos ou mais e tal, que eram os homens de guerra, Deus fez a galera andar e morrer aquela geração, e essa geração de Josué é uma geração nova. Então essa geração foi a geração que nasceu no deserto. Então Deus chama Josué e fala, esse povo nasceu no deserto, eles não foram circuncidados, eles não têm aliança comigo ainda, eles vivem das experiências dos outros, dos seus pais, dos seus líderes, daquelas pessoas que a gente vê falando, pregando e tudo mais. Então eles não foram circuncidados. Então Deus dá uma estratégia para Josué, fala, faz facas de pederneira, vê se você acha aí. Esse lugar onde eles estavam é Gilgal. Gilgal fala de lugar de preparação, de lugar de consagração, de lugar de alinhamento. Veja, não precisa pôr, mas tem uma versão que fala pedras, aquelas pedras específicas, pedras de pederneira. Quem sabe o que é pedra de pederneira? Alguém sabe? É uma pedra, sabe aquela do isqueiro? Vocês nem deviam saber isso, mas dentro do isqueiro tem uma pedra. Para acender o fogão, claro, churrasqueira, né? Tem uma pedra que ela risca e faz fogo, não é isso, irmão? Então é uma pedra que faz fogo. Quando Deus... pederneira, viu como não estava falando besteira? Cara, quando Deus dá algo específico, é porque Ele tem algo para falar através daquela palavra. Quando Ele dá uma ordem específica, pedras de pederneira. Por quê? Porque aquelas pedras, elas simbolizavam a aliança que a gente vai ver lá na frente. Então Deus faz aliança com o povo, manda Josué circuncidar, marca esse povo, porque esse povo nasceu no deserto, não teve aliança comigo, então você volte a circuncidar. Circuncidar fala isso que a Júlia falou no começo ali, de marcar, tocar, deixar um cuidar o outro, dar uma igreja tão próxima, que um vai tocando no outro, um fala, cara, não faz isso, irmão, não... Isso fala sobre circuncisão, ser tocado. Então Josué, ele chama aquele povo, ele circuncida, marca, só que tem um detalhe. Você lembra que eu falei que aquela geração tinha nascido
no deserto e que seus pais estavam mortos, o único que pode circuncidar era o pai. Então ali Josué assumiu a posição de paternidade, derramou a paternidade sobre aquele povo e marcou eles na intimidade. Circuncisão fala de marcar na intimidade. Então ele é marcado, ele chama, sela o povo, consagra. Glória a Deus, hoje a gente não precisa fazer mais isso, amém? Deus nos livre disso, amém? É porque é embaçado, aleluia. E então ele circuncida. Então vem Deus e fala, agora sim, agora vocês estão selados, estão marcados, estão consagrados, afirmaram uma aliança, e são processos pelos quais a gente passa na nossa vida. Deus, ele nos livra do Egito, às vezes passamos por desertos, mas de repente nós estamos num momento de decisão, onde a gente precisa se posicionar. Então Deus vem, nos circuncida, nos toca, e agora faltam as muralhas. E agora faltam as muralhas. As muralhas são coisas que às vezes a gente acha que é intransponível na nossa vida. Cara, eu cheguei até aqui, cara, mas daqui para frente eu não consigo. A Lu deu o testemunho, né, do casamento. E muitos de nós, muitas vezes, às vezes vemos os nossos pais, cara, eles não têm um casamento massa. Ou são separados. Isso é uma muralha que se levanta às vezes em nenhuma geração. Mas quando a gente é selado, tocado, circuncidado, reafirma a aliança com Deus, a gente pode ver, cara, eu consigo, o Senhor me coloca diante dessa muralha, quer ter um casamento, quer ter uma família, para que eu possa avançar, caminhar e selar. E essa muralha que te impedia de viver a plenitude como família, ela cai, mas tudo debaixo de uma palavra de Deus. Amém? Tá dando para entender ou não? Nada a ver? Eu falei que eu vou falando umas coisas, nada a ver, e depois vai, né? Amém? Estão felizes ainda ou não? E a hora que eu estava preparando essa palavra, estava buscando de Deus, né, aquilo que era para a gente compartilhar juntos aqui. Cada um de vocês, cada um de nós, passou por situações que a galera lá fora passa todo o tempo. Cada um de vocês, às vezes, foi tocado por Deus numa área onde essa geração está sofrendo. Lembra que eu falei que Josué foi uma representação de paternidade sobre a vida deles? O Senhor está chamando essa geração, vocês, nós, para circuncidar um povo lá fora que nunca ouviu falar de aliança. Nunca ouviu falar de um Deus que pode derrubar muralhas, que pode realmente arrancar você da terra do Egito, que pode tirar você de qualquer deserto, derrubar aquilo que te impede de viver e entrar na terra que Deus tem. Vocês são essa geração, vocês é essa galera que vai marcar uma geração que não teve pai, que não teve mãe, que não entendia o que era caminhar na presença de Deus, que muitas vezes nasceu num lar liberto, mas não sabe como caminhar em direção à terra que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. Eu estava falando da coisa da muralha. Isso. Josué 6:1. E então Deus dá a direção, todo mundo sabe a história. Vai lá, dá uma voltinha, dá uma volta na muralha. Tudo em silêncio. Primeiro dia eles dão uma volta. Tá dando para entender, gente? Amém. Se não der, amém. Então eles dão uma volta na muralha. Deus dá essa direção. Eles andam, dão um dia, vão no outro dia. Eles demoravam em torno do dia inteiro para dar a volta na muralha. Primeiro dia, segundo dia, todo mundo sabe que foi 7 voltas? Lembra que eu falei lá no começo dos 7? Tudo 7. Tipo, número de Deus. Aí, deu uma volta num dia, aí no 6º dia, a palavra fala que Josué madrugou. Madrugaram eles e saíram. E deram 6 voltas. 6 voltas. Só que antes, Deus dá a estratégia de gritar. Toda a estratégia que Josué fez ali na hora de rodear as muralhas, não foi à toa, não veio de mimadre.
veio de uma direção de Deus. Onde da voz da minha cabeça? Não, veio uma direção de Deus, examinando as escrituras, entendendo, buscando a voz de Deus. E eles andando ali o grito ali é muito legal, porque esse grito tem um significado muito forte. Até vocês ministraram uma música sobre grito, né? No começo. Tem, né? Vocês falaram grito? Tudo alinhado. Eu nem lembrava, mas falaram. Por isso que eu estava lá chorando. E daí, Deus deu toda a estratégia. Eles quietinhos, dando uma volta, outra volta. E no último dia eles deram 6 voltas. Isso fala da gente às vezes estar acostumado com o normal. Cara, amém. Eu venho na igreja, de vez em quando, no GC. Isso fala de uma volta. Mas tem certas muralhas, tem certas coisas que Deus tem para nós, que a gente vai ter que madrugar e fazer tudo aquilo que a gente fez a vida inteira, que são uma volta por dia, em um único dia. Isso fala de se esforçar, de buscar, de entregar, de se consagrar. Então eles deram 7 voltas, e na última volta eles começaram a tocar as trombetas, deram um grito, e as muralhas caíram de alto a baixo. Diz que a terra engoliu as muralhas. E aí eles começaram a se organizar para entrar. Cairá abaixo, aleluia. Que top. E a muralha caiu. Só que tem um detalhe sobre esse grito. Esse grito, essa palavra grito, ela é Ruvá, R-U-W-A, no original. Não sou muito, né? Nem português eu não sei falar direito, que dirás, mas é massa, porque isso você aprende, isso você entende, porque nada que Deus faz é por acaso. E esse Ruvá é a mesma origem do Ruá, que é o sopro de Deus. Todo mundo sabe que quando Deus sopra, faz o homem, sopra, não subia, né? Sopra, ele sopra o sopro de vida, que é Ruá. E esse grito é Ruvá, da mesma origem. E quando nós nos colocamos diante de uma circunstância que é intransponível, e a gente dá esse grito que foi ali, foi um grito de vida. O mesmo grito que saiu, né, do sopro de Deus, que agora você era amor, agora você é um ser vivente. Ali era aquele lugar, era onde eles teriam vida, era onde eles iam frutificar tudo aquilo que Deus já tinha sobre a vida dele. No deserto, Deus dá o maná, amém? Lembra? Era muito top, cara, quando teu pai orava sobre a tua mão, sobre a tua cabeça, você estava doente, não conseguia dormir, teu pai vinha e orava. Você estava com um problema na prova, teu pai vinha e orava. Esse é o maná. Isso é o maná. Provisão de Deus todo dia, toda hora. Só que é um alimento diário. Mas a palavra diz que quando eles entraram ali, que eles consagraram, eles fizeram consagraram a Páscoa, fizeram a Páscoa, e aí cessou o maná. Cessou o maná. E eles comeram da novidade da terra. Quando eles comeram o primeiro fruto da novidade da terra, cessou o maná. Isso fala daquilo que Deus tem para nós de direito. Porque quando o maná é uma dose diária, amém? Teu pai vem, teu pai ora, tua mãe ora, teu líder ora, teu pastor ora. Mas quando você semeia na terra e você colhe isso, você se alimenta dessa novidade da terra, fala, cara, assim como Deus foi com Moisés, Ele é comigo. Eu posso orar, meu amigo ser transformado. Eu posso chamar meu amigo na faculdade, ele vir na igreja. Eu posso falar para minha amiga que não tem esperança, está passando por um quadro de depressão, ansiedade, que aquele Jesus que me curou, Ele vai curar você, vai tocar você, vai libertar você. Isso é quando a gente colhe do fruto da terra, amém? E aí tem um detalhe, porque a gente pode armazenar. A gente vive das colheitas. Quando é maná, você só pode o diário, você não pode armazenar, porque senão estraga. Você não pode viver de experiência dos outros. Você não pode viver das experiências que outras pessoas tiveram, que seus líderes tiveram, que seus pais tiveram. Você tem que viver da novidade da terra, dia a dia, buscando no Senhor, tendo as suas próprias experiências, amém? Aleluia. Mas olha que massa isso aqui, cara. Josué 6:1. Jericó estava rigorosamente fechada, e Deus disse a Josué: pois todos vocês, homens de guerra,
eles eram órfãos que tinham perdido o pai no deserto. Os homens de guerra tinham morrido. Quando Josué circuncida, ele passa de gente que só estava atravessando para ser um guerreiro, para ser homens de guerra que vai entrar e conquistar a cidade. Amém? Aleluia! Aqueles mesmas pessoas que estavam só passando, Deus abençoa a toca, e daí para frente eles agora são homens de guerra, homens e mulheres de guerra. Até que hora que é? Que eu posso falar? Até agora? Acabou? Acabou, gente, boa noite. Deus abençoe a todos, vou em paz. Então, quando Deus nos toca, Ele nos coloca realmente como, Ele retira, né? Diz que quando o Josué ele circuncida, ele retira o opróbrio do Egito. O opróbrio é vergonha. A vergonha que muitas vezes a gente tem do nosso passado, ou das coisas que aconteceram. Amém? E olha que da hora. Vamos lá. Então Josué, Moisés morreu, Deus chama Josué, reafirma a aliança, ele passa pelo Jordão, Deus dá a direção das pedras de pederneiras, que são pedras que saem fogo, amém? Então ele passou pela água do Jordão, ele levantou um altar, circuncidou o povo com pedras de pederneira, pedra que sai fogo, água, fogo. Alguém lembra de alguma coisa nesse sentido? Vamos lá? Alguém? Quem passou pelo Jordão? Que foi batizado no Jordão? Mateus 3:11. João Batista fala: eu os batizo com água, mas após mim virá alguém que o batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ei, aquele simbolismo da travessia do povo que estava no deserto, no Egito, passando pelo Jordão, sendo circuncidado por pedras de pederneira, é o mesmo simbolismo que Deus faz conosco, quando Ele nos tira da escravidão, nos tira da terra do Egito, Ele nos faz batizar, o velho homem já morreu, e Ele nos sela com o selo do Espírito Santo, e nos toca com fogo. Então Jesus é batizado no Rio Jordão, aquele mesmo Rio Jordão, por João Batista, e João Batista o revela, fala assim: após mim virá um que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Aleluia. Mateus 3,16, Jesus foi batizado e sobre ele veio o Espírito Santo em forma de pomba. Né? Todo mundo sabe, lá na época de Noé, que a pomba foi solta. Por que Deus fala? Porque agora a terra estava limpa. Quando eles soltam lá a pomba na arca, e ela não volta, ela só fala, a outra parte só vai ser falada da pomba lá no Espírito Santo, porque agora a terra está limpa. Foi para isso que veio o dilúvio, lembram? Até Jesus fala, não, nenhum sinal, assim será no dia do Filho do Homem, no dia de Noé, ele compara. Então tudo está conectado, amém? Aleluia. E as muralhas, o que tem a ver as muralhas, pomada? Com a travessia, com o que batiza com fogo e com o Espírito Santo, passa pela água. Água fala de arrependimento, né? Água fala de arrependimento, a gente ficar na água, o velho homem fica na água e nasce um novo homem para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o que tem a ver as muralhas? O grito nas muralhas. Por que isso aconteceu? Né? O que tem a ver? De onde está indo? Então Jesus, Ele é batizado no Jordão, o Espírito Santo repousa sobre a vida dele, mas ele é crucificado. Quando ele está crucificado, o que ele faz? Quem lembra? Ele dá um grito: Pai meu, lama sabachthani. Quem sabe? Falei da hora, né? Por que abandonaste? Então ele dá um grito, e daí ele fala: Tetelestai. Sim! Tetelestai, está consumado.
Está consumado, e a palavra fala que naquele momento, como nas muralhas que caíram, quando ele grita que está consumado, diz que bradou o céu, a terra tremeu, o véu se rasgou de alto a baixo, e aquilo que fazia separação do homem com Deus, cai, a palavra fala que a terra tremeu, a rocha quebrou, tipo as muralhas que vieram de alto a baixo ao chão. Aí Jesus, ele abre um novo e vivo caminho pelo qual a gente pode entrar, e a terra prometida, que lá era um lugar físico, agora a terra que Deus nos dá através de Jesus, quando o véu se rasga, é um relacionamento face a face com Ele. Essa é a nossa terra prometida, amém? Aleluia! Esse é o véu se rasgar, é a gente entrar, pisar com o pé na terra, não no carro do irmão, e pegar a posse daquilo que Deus nos dá por herança. Amém? Estão entendendo até aqui? Só que não para por aí, porque ali Deus finalizou, ali Deus cumpriu aquilo que estava, a separação, as muralhas que faziam separação de nós com o nosso Pai, cai, vem ao chão, o véu se rasga, a gente pode ver face a face, relacionamento face a face com Deus. Essa é a nossa terra prometida. Só que a palavra fala que o tempo vai passando, Jesus é crucificado, vai para o túmulo, todo mundo sabe disso, não tem ninguém no túmulo depois, ele é ressurreto, e ele começa a caminhar pelo povo, ele começa a falar um com os outros, eu vou voltar, eu vou ressuscitar, eu vou voltar, e vocês vão ter um selo. Ele começa a anunciar isso, ressuscitar não, porque ele já tinha ressuscitado, né? Ele começa a falar isso. Vocês deviam ter ficado o tempo inteiro, tá? Ia ser da hora. Amém. O que eu estava falando? Ressuscitar. Então ele vai, se ressuscita e começa a falar um com o outro, né? Aí tem dois discípulos que estão caminhando, aquela, né? Para onde eu irei, né? Você não tem para onde voltar e tal. Eles falam, e daí diz que a palavra começa a queimar, e eles não falam. Quando aquele homem falou, nosso coração não queimava. Isso era Jesus falando com eles. E a palavra fala assim, ó, que cumprindo o dia de Pentecostes. Vocês sabem o que significa Pentecoste? Quem sabe? Pastor, aleluia. Pentecoste é 50. São 50 dias depois da Páscoa. Tinham 3 festas no Antigo Testamento: a festa das barracas, a Páscoa e o Pentecoste, que é a colheita, a festa da colheita. O Pentecoste, que a gente lê em Atos 2, ele fala, a gente acha só que é o fogo, né? Fogo nos olhos, que depois mudou de lugar, já falei isso outra vez. Mas o Pentecoste é a colheita de tudo aquilo que Jesus veio fazer. É a colheita de Deus sobre nós somos essa colheita. Amém? Então no dia de Pentecostes, se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Quantos discípulos tinha? 12, né? Lembra das 12 pedras que foi erguida na travessia? Então tinham 12 discípulos. Estavam todos, né? Tinha o Judas já, que já tinha traído, mas tinha 12 discípulos. Então eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio como línguas de fogo, pousando sobre a vida de cada um daqueles, e eles começaram a profetizar, e todos foram cheios pelo Espírito Santo, e cada um falava em outra língua. A gente às vezes confunde esse versículo achando que eles estavam orando em línguas, mas não é, eles foram cheios do Espírito Santo. As línguas repousaram como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. E a palavra fala que eles ficaram ali falando, e aqueles que estavam lá fora, porque tinha uma galera lá fora vendo, entendiam na língua de cada um.
Isso é falar em outras línguas. Aquelas línguas deram essa capacitação. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos capacita a falar para pessoas, e as pessoas vão entender, vão ver em nós aquilo que nós estamos falando. Cada um de vocês vai ter a linguagem própria para falar com alguém, seja na universidade, na faculdade, no trabalho, na casa. Isso é ser batizado com o Espírito Santo, com fogo. As línguas que estão repousando sobre nós é essa capacitação de cumprir aquilo que Deus tem para nós, amém? Então às vezes a gente fica tão preocupado. Quem tem dúvida acerca do seu chamado? Quem não sabe qual é o seu chamado? Então eu vou falar uma parada muito séria para vocês. Muitos de nós às vezes fica a vida inteira buscando o que é chamado. Cara, qual que é o meu chamado? Quando eu descobri o meu chamado, aí eu vou romper. Vou falar uma coisa. Que é a coisa mais simples que eu aprendi sobre o que é chamado. Tudo que a gente precisa aprender na Bíblia, tudo, a gente vai nessa primeira vez que isso que a gente quer aprender é falado na Bíblia. Tudo que a gente precisa aprender sobre qualquer assunto na palavra, a gente vai nessa primeira vez que essa palavra é falada. E a palavra chamado na Bíblia, a primeira vez que é falada é quando o homem peca. Adão peca e a palavra fala que Deus vai ao encontro dele. E a palavra fala assim: e chamou Deus o homem. E a primeira vez que a palavra chamado aparece é quando o homem sai da presença de Deus. Nosso primeiro chamado é estar na presença de Deus. Quando você entender isso, você não vai ficar preocupado se você está cumprindo o seu chamado. Você não vai ficar preocupado se você está cumprindo aquilo que Deus tem para a tua vida. Teu primeiro chamado é estar na presença de Deus. Amém? Isso é você, é sacerdócio. Fala de sacerdócio, você tem relacionamento com Deus. E qual que é o meu chamado para nações? Lá na África, Angola. Quando Deus chama alguém que tocou em alguém, fala acerca da nossa missão. Então quando Caim mata Abel, Deus vai ao encontro de Caim. E chamou Deus Caim: aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Esse é o nosso chamado ministerial. E Caim responde para Deus: eu por acaso deveria saber aonde está o meu irmão? Sim! Se Deus perguntou, é porque a gente deveria saber aonde está o nosso irmão. Aonde está o nosso irmão que não está na presença de Deus? Porque eu matei, porque ele saiu. Então esse é o nosso segundo chamado. Os dois únicos chamados que a gente tem na nossa vida inteira. Primeiro, estar na presença de Deus. E depois cuidar do nosso irmão. Só. Seja guerreiros, seja no louvor. Isso é cuidar do irmão. Quando os caras estão balançando ali, acham que está só balançando a bandeira. Não, mas a palavra fala que Jeová é Jeová Jireh. Ele é a minha bandeira. Quando vocês levantam isso aonde vocês for, é a presença de Deus. Quando eles ministram, tem cura na música. Quando você se doa para um irmão que às vezes está na escola, que não está passando por um momento legal, isso é cuidar do seu irmão. Isso é nosso chamado. Então nunca mais tenha dúvida naquilo que Deus tem para você. Nunca mais tenha dúvida acerca do seu chamado. Amém? Olha que doideira. Lembra que a pastora pregou semana passada sobre preparar, apontar e fogo? Prepara, santifica, porque eu vou fazer grandes coisas através de você, Josué. Daqui 3 dias eu farei grandes coisas em você. Prepara, santifica, aponta para onde eu vou. É para lá que eu vou, então aponta. E agora fogo, que é o que te capacita a viver. O fogo de Deus, ele não é só para a gente vir aqui se arrepiar, mas é o que nos capacita a viver aquilo que nós temos em Deus. Amém?
Amém? Não adianta vir aqui, aleluia, fogo de Deus, Espírito Santo, aleluia, e depois esquecer para onde foi todo esse fogo. É tocar na vida de alguém, mas sobretudo, nunca perder Jesus de vista. Nunca perder o Senhor no nosso coração. Nunca perder o sacerdócio, que é a comunhão com Deus. E chamou Deus o homem: onde você está? Estou aqui, Deus. Estou aqui, Deus. Me usa. Lembra das 7 voltas em silêncio que eu falei? Antes do grito que derruba? Mateus 6,6 fala: entre no seu quarto quando você for orar, feche a porta, porque o Deus que te conhece em secreto, Ele te vê quando você está dando uma voltinha quietinho, quando você dá uma volta na muralha quietinho, sem falar um A, quando você está passando por dificuldade, perrengue quietinho, sem ouvir nada. Ele é aquele que está no secreto, Ele está lá, com a porta fechada. Dá uma voltinha, não, só mais uma voltinha, Jesus. Vem comigo nessa volta, e um dia você vai dar as 6 no mesmo dia, e de repente você vai gritar. E a palavra fala em Mateus 6,6: busca o Deus que te vê em secreto e Ele te recompensará publicamente. Quando você fala publicamente, não é só a recompensa, mas é quando você ministra a vida de alguém e Deus fala através de você. Quando Pedro, lembra que Pedro negou Jesus? Nesse dia de Pentecostes ele estava lá. É a primeira pregação dele. É a primeira pregação dele. E olha o que ele fala. Atos 2, vai falando aí, vai colocando aí. E Pedro pregava, gritando em alta voz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos terão sonho. É isso que está sobre nós. Eu sou um velho aqui falando, mas vocês são jovens, vocês têm visões, vocês vão além. E quando eu estou aqui e vejo vocês por aqui, cara, isso me dá sonho, me faz voltar a sonhar. Quando eu vejo a minha filha escutando a palavra, o Du, o Isaac, a galera, sabe, cara, isso me faz voltar a sonhar. Porque muitos de nós, eu na época de vocês, na idade que vocês estão, eu estava lá fora usando droga. Nunca que eu imaginei um dia poder falar de Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu nasci no meio do deserto realmente. Escravo, nasci escravo. Usava droga a vida inteira. Tive um ataque cardíaco com 21 anos. Eu não vou falar o testemunho hoje, mas muitos já sabem. E faz 21 anos que o Senhor me resgatou. E hoje a gente tem nossa família. Cada decisão que vocês estão tomando hoje, amanhã, vai impactar a tua vida e uma geração daqui a 20 anos, 30. Por isso que me mexeu muito comigo a hora que eu estava lá, vendo a galera, né? A Manu, a gente não tem muito contato, mas a gente viu ela nascendo. A Vale, minha filha, não vou falar, lógico, os filhos e alguns outros. Então quando a gente vê essa galera, cara, vocês vão ser aqueles que vão circuncidar, tocar, falar, libertar e conduzir o povo para herdar a terra prometida. Qual que é a terra prometida? A presença de Deus. Amém? Só isso. Vamos orar? Estão felizes ainda? Não se preocupe com o processo. O processo passa. O processo passa. Curta cada fase da vida. Não pule nenhuma fase da vida. Não pule, cara. Um dia a gente foi viajar e estava a família toda, e o Samuel ouviu dizer que lá tinha um aquário. Estava em Santos e tinha um aquário de Santos. E daí ele ouviu dizer que tinha um tubarão. Nossa, pai, eu quero ver o tubarão, eu quero ver o tubarão, eu quero ver o tubarão. Vamos ver o tubarão, vamos ver o tubarão, vamos ver o tubarão. Azucrinou. Pá, chegamos, entramos no aquário. No aquário. E vimos tudo que é tipo de bicho. De peixe, no caso, né? Bicho aquático. Porque era um aquário. Se fosse zoológico, nós via ave e tudo mais. E vimos tudo. Tartaruga, aquele bichinho Nemo, a raia, tudo.
E ele chegava, nós olhávamos, cara, coisa mais linda. Coisa mais linda, nós olhávamos. Tá, peixinho Nemo voando. Não, nadando. É porque você fica olhando, parece que eles estão no céu, né, cara? Mas era água. E ali olhando, cara. E ele, pai, cadê o tubarão, pai? Vamos ver o tubarão, pai. Eu, cara, veja o peixe, cara. Pai, vamos ver o tubarão. Aí parava na raia, pá. Nossa, que da hora, contemplando aquela parada. Pai, vamos ver o tubarão, pai. Tá ligado aquele bichinho que fica, tá chegando. Tipo isso. Daí ele, pai, vamos ver o tubarão. Resumindo, senão eu fico aqui as 2 horas que nós ficamos lá. Chegamos no tubarão. Nosso propósito é o tubarão, amém? Nosso propósito é o tubarão. Às vezes você quer casar, o teu propósito é casar. Às vezes o teu propósito é namorar, comprar um carro, um Jetta, pá. Top ou nem? Nada a ver, pastora? Top? Socado no chão. Zaro 20. Na pá, sonzeira. Nivos e coisa arada. Esse é o nosso tubarão. Casar, coisa arada de novo. Enfim, vamos lá. Esse é o nosso propósito, casar, falar na igreja, pregar, concluir a faculdade, comprar uma casa. Esse é o nosso propósito. Amém? Esse é o tubarão. E daí de repente Deus coloca pessoas legais na nossa vida. Ah, mas é só um neminho, né? Vou ficar aprendendo, vamos ver no tubarão. Aí você nem presta atenção naquele neminho que está do teu lado. Esse é para as irmãs, que geralmente os irmãos são os neminhos. Depois vira um tubarão, irmão. Então abre o olho. Nossa, nada a ver. Abre o olho para os neminhos também. O que estava falando? Aí você não presta atenção no meio do propósito, irmão. Cada fase da nossa vida é importante. Calma, vai chegar o tubarão. Mas vai, curte o neminho, curte a raia. Serol chileno, ganhamos um chileno, irmão. É pecado chileno, não? Amém? Não, né? Não, mas foi abolido o pecado do chileno. Tem que amarrar o negocinho aqui, senão corta. Tô brincando, gente. Então curte, cara, né? Olha a raia. E daí chegamos no tal do tubarão. Ele olhou assim. Pai, vamos embora. Quantos de nós muitas vezes fazemos a mesma coisa? Nos preocupamos tanto com o tubarão, com aquilo que nós queremos e tal. Esquecemos de contemplar o propósito, o trajeto. Esquecemos de contemplar aquilo. E quando a gente pega aquilo que... Pega o Jetta, saindo da loja e fala: caraca, irmão, 60 vezes 2 pila. Não compensa. Você é louco. Não compensa. Entendeu? Aí você chega no propósito e fala: cara, nem era isso que eu queria. Deixou de viver tantas coisas que Deus tinha para você no meio do caminho. Não pule etapas. Deixa Deus cuidar de cada uma delas, direcionar. Se é a época do neminho, fica com o neminho. Se é a época do palhacinho, que é o peixe palhaço, o Nemo mesmo, né? Olha pro palhaço. Amém? Vamos orar para encerrar? Para nós comer um McFlurry. Aleluia. Vamos ou não vamos? Estão felizes ainda? Foi bênção ou não? Amém. Se não foi, vem domingo, que daí é top. Não perca a oportunidade. Amém, gente. E no momento que nós vamos, a galera vai ministrar um louvor, não vou chamar ninguém aqui para frente, nem nada, mas eu queria que vocês colocassem diante de Deus. Se alguém quiser vir, pode vir, não tem problema, a gente ora também. Mas eu queria que vocês colocassem diante do Senhor, seja muralha, seja qualquer fase que você esteja passando, fim de um relacionamento, procurar um trabalho, qualquer coisa, aquilo que está te separando, aquilo que está realmente, que parece ser intransponível na sua vida. Queria que vocês colocassem diante de Deus, entregando realmente, buscando direção no Senhor, da hora certa de gritar e soprar essa vida naquilo que estava morto, soprar, gerar vida naquilo que estava paralisado. Amém? Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o coração de vocês e a gente já encerra. Amém?
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Aleluia, aleluia. Tem alguém que nos visita hoje? Amém, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa realmente mover. Antes de a gente encerrar, eu queria fazer duas orações. A primeira é se alguém aqui entre nós ainda nunca entregou a vida para Jesus, ainda nunca realmente deixou ser tocado por Jesus, não teve esse encontro real com Jesus. Essa é a principal decisão da nossa vida. Quando a gente recebe de Deus um toque e decide pôr para fora aquilo que Ele nos colocou, selando essa aliança. Queria convidar todo mundo a repetir essa oração, mesmo que já tenha feito, mas que hoje seja uma noite de reafirmar a aliança com Deus, reafirmar a aliança com Jesus, realmente entregando Ele é o único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, hoje eu quero reafirmar e afirmar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, e ressuscitou. Esse é o meu Senhor, o meu Salvador, o único,
e suficiente, ao qual eu entrego a minha vida vida e selo esta esta aliança e entrego em suas mãos o direito de ser o único a tocar na minha vida. Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente, ó Pai, selar esse dia, Pai. Selar esse dia como o Senhor circuncidou um povo um dia, Pai, que foi liberto e que estava prestes a entrar na terra que o Senhor tinha, Pai. Em nome de Jesus, que seu Espírito Santo venha realmente como um selo no coração de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, selando cada palavra que veio do Senhor em nosso coração, Pai. Nos capacita, nos impulsiona, nos direciona, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Limpa de nossa mente, Pai, tudo aquilo que o diabo tentou lançar, tudo aquilo que o diabo lançou, que nós éramos escravos, fracos, derrotados, que nós não iríamos viver aquilo que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus, que toda a voz que soprou isso em nossas mentes seja cessada em nome de Jesus, que a voz do Senhor penetre ao nosso coração, à nossa alma, reacendendo o fogo, reacendendo a chama e selando cada vida que está aqui, Pai, em nome de Jesus, que toda palavra que foi derramada sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, venha realmente a cumprir o propósito, Pai, venha realmente a frutificar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós aqui, Pai, possa realmente, ó Pai, ser aquele que vai tocar vidas, cumprir um propósito, cumprir o chamado que o Senhor tem, estar na sua presença e cuidar do nosso irmão, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ter experiências contigo, ó Pai, que a gente viva das nossas experiências e não das experiências que os outros tiveram, ó Pai, mas que o Senhor se mostre face a face conosco, Pai, que possamos realmente ser tocados, selados, ó Pai, por Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente possa viver a Sua palavra em todas as áreas, ó Pai, que o Senhor possa vir com um suprimento espiritual e natural sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, aqueles que estavam com medo de assumir realmente uma posição, de assumir realmente quem são, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente impulsionar, catapultar cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estavam travados em alguma situação, em alguma área da vida, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente, ó Pai, derrubar, tirar tudo aquilo que paralisava, Pai, aqueles que estavam procurando alguma coisa que não era no Senhor, que o Senhor possa desviar ele desse caminho mau, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor volte a lembrar em nossos corações aquilo que o Senhor já nos disse um dia, Pai, que tudo aquilo, Pai, que nós recebemos do Senhor, ó Pai, cada palavra que foi lançada por todos os pais que colocaram a mão na cabeça de cada um desses filhos que estão aqui, Pai, venha frutificar, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa geração venha ser uma geração que impacta por onde andar, que vai conduzir um povo realmente a entrar na terra prometida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa geração não venha a ser corrompida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que quando o Senhor fizer eles entrarem nos lugares que o Senhor tem, eles não se desviem, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam ser realmente portadores da Sua presença por onde eles passar, Pai, que eles não sejam só libertos, mas que eles ajudem outros a ser libertos também, Pai, em nome de Jesus. Coloca eles perto de pessoas que vão direcionar, que vão impulsionar, que vão acreditar nos Seus propósitos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor, Pai, venha falar todos os dias no coração deles, ó Pai, não deixando eles desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles possam meditar na Sua palavra e na Sua voz de dia e de noite. Aí então o Senhor cumpre tudo aquilo que estava sobre nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Acho que acabou, né? Acabou. Vamos orar para encerrar. Vocês estão felizes ainda ou não? Tem mais alguma coisa, Júlia? Vamos embora? Amém? Glória a Deus, Deus abençoe todo mundo, vocês, todos. Foi uma honra estar aqui com vocês. Como eu falei, não foi só da boca para fora, mas realmente foi algo muito impactante para a minha vida hoje estar aqui. Tá bom? Talvez para vocês não, mas para mim foi. Amém? Levante sua mão, vamos orar.
Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e a comunhão, o selo do Espírito Santo esteja sobre nós todos os dias da nossa vida, até que Ele venha, que a gente possa realmente viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que a gente possa experimentar o sobrenatural de Deus em todas as áreas, que a gente possa realmente viver tudo que o Senhor tem para nós. Vamos em paz, em segurança, que aonde nós passar, a presença de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória.